nono ano, tudo bem? Saudades dos senhores, aqui quem fala é o tio Gerson do Ensino Religioso. Espero que a gente possa se reencontrar o mais rápido possível. Gente, hoje nós vamos trabalhar a temática na nossa aula, formas e manifestações religiosas. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a religião ela é um fenômeno tipicamente humano. Por quê? A religião ela parte de uma necessidade humana. O homem, ele é, por natureza, um ser religioso. O homem, ele possui o desejo do sagrado. O homem, ele possui o desejo do divino. Então, é impossível você dissociar o homem dessa esfera, dessa dimensão religiosa. O homem, ele é, por natureza, repito, um ser religioso. O homem, ele possui desejo do sagrado. Quando eu falo de homem, eu não estou reduzindo a figura masculina, eu estou falando do gênero humano. O gênero humano, o ser humano, na sua totalidade, ele tem desejo pelo sagrado. O homem, ele é por natureza, ele é, utilizando-se de uma palavra filosófica, de forma inata, na sua própria natureza, na sua própria realidade natural, ele deseja o sagrado. O homem deseja o sagrado, o homem tem desejo do infinito. Um dos grandes pensadores medievais, Santo Agostinho, vai dizer que o homem, ele possui no seu coração um espaço que é marcado pelo infinito, que é desejoso de saudade do eterno. Por isso que ele vai dizer em uma das suas máximas: tarde te amei, ó beleza, tão antiga e tão nova. Tarde te amei, eis que tu estavas dentro de mim e eu estava lá fora a procurar-vos. Então, um dos grandes aspectos da vida do ser humano é esse desejo pelo transcendente, por aquilo que está para além dele, esse desejo do sagrado. Porque o homem é, por natureza, um ser espiritual. O homem, ele é mente, alma e corpo. O homem não é somente matéria, o homem também possui um espírito, o homem também é desejoso do divino, o homem também é desejoso do sagrado. E o homem só se complementa a partir dessa experiência concreta com o religioso. É por isso que em todos os povos, em todas as etnias, em todas as culturas, há manifestações religiosas. Porque em todas essas culturas há a presença do sagrado. Agora, esse sagrado, ele se manifesta de forma unívoca? Não. O sagrado, ele se manifesta de forma equívoca, em várias perspectivas, em várias formas, de vários jeitos, de vários fenômenos. A experiência religiosa, ela não é uma experiência absoluta. A experiência religiosa, ela é, antes de tudo, uma experiência relativa e subjetiva. Porque o fenômeno religioso, ele está muito ligado às particularidades, seja de uma cultura, seja de um povo, ou a experiência individual que o sujeito tem com o sagrado. O sagrado, ele se manifesta de diversas formas. Então, em cada cultura, em cada momento da história, nós temos uma visão, uma forma de enxergar a religião. A religião parte muito dessa perspectiva de experiência pessoal com o sagrado. Ludwig Feuerbach, um dos grandes críticos da religião, ele vai afirmar que é o homem, é o ser humano que projeta Deus. Ou seja, a experiência religiosa é fruto da experiência pessoal, particular de cada ser. É óbvio que ele faz essa análise a partir de uma perspectiva crítica, invertendo os valores da ideia cristã. Mas, de fato, quando nós falamos de fenômenos religiosos, os fenômenos religiosos, eles são frutos da subjetividade e das particularidades históricas e antropológicas. É por isso que, no decorrer da história, sempre existiu ideias religiosas que são justapostas e que por vezes se associam, mas que no fundo têm as suas particularidades. Nós temos a ideia primeira, que é a ideia do politeísmo.
Ô Gerson, o que significa o politeísmo? O politeísmo é uma das primeiras manifestações religiosas que o ser humano já contemplou. No politeísmo há uma concepção de que existem vários deuses. E esses vários deuses, eles agem em prol do ser humano. Um exemplo que nós podemos dar aqui do politeísmo é no mundo grego. Os gregos, eles eram extremamente adeptos do politeísmo. Então, na perspectiva grega, cada deus tinha uma função peculiar na sociedade. Cada deus agia de uma determinada forma. Um exemplo, se estava raios, trovões, era Zeus que estava irado. Se os maremotos estavam de forma constante, amedrontando os habitantes das ilhas e os navegantes, era Poseidon que também estava zangado. Se o fenômeno da paixão tocasse no coração do ser humano, era Afrodite ou Eros que estava incutindo aquele sentimento. Ou seja, a perspectiva politeísta é uma perspectiva que afirma que há vários modelos de deuses e que os deuses são frutos dos sentimentos humanos. Outra perspectiva, do ponto de vista de formas religiosas, que surge a partir do politeísmo, é a ideia de monoteísmo. O monoteísmo é uma concepção posterior ao politeísmo. A visão monoteísta já é uma visão mais objetiva e não tanto subjetiva como é o politeísmo. Na visão monoteísta, é Deus que se revela ao homem. E Deus se revela a partir das próprias experiências religiosas, mas de um âmbito mais objetivo. O monoteísmo acredita na existência de um único Deus, soberano, absoluto, onipresente, onipotente, que tudo rege, que tudo guia. Nada está oculto à visão desse Deus soberano, transcendente, que está acima de tudo e de todos e que tem domínio sobre tudo. Então, a visão monoteísta já é uma visão mais objetiva de Deus. Gerson, quais são as religiões mais conhecidas a partir da visão monoteísta? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo, sendo que a primeira religião de experiência monoteísta é o judaísmo. O cristianismo e o islamismo já são oriundos dessa experiência monoteísta. Então, nós temos aqui duas formas de entender a visão do sagrado, de forma antagônica, o politeísmo e o monoteísmo. Óbvio que há outros desdobramentos de fenômenos e de formas religiosas. Nós temos o animismo. O animismo acredita nas forças da natureza como se as mesmas fossem Deus. Então, tudo é Deus, tudo aquilo que é criado é Deus. Outro fenômeno e perspectiva religiosa é o panteísmo. O panteísmo é uma teoria muito fruto do pensamento de Leibniz, um judeu filósofo que afirmava que o Criador e o criado se encontram dentro de uma mesma substância, que ele chamava de mônada. Ou seja, em síntese, o que é que nós podemos afirmar? O ser humano, ele é, por natureza, um ser religioso. Em todas as culturas, em todas as etnias, há experiências religiosas, há experiências com o sagrado. Só que essas experiências, elas não são unívocas, mas elas são heterogêneas, ou seja, há experimentos religiosos que se dão de diversa forma. Nós vemos que em cada cultura, em cada povo e em cada contexto histórico, há uma experiência diferente do sagrado, do divino. Mas, em síntese, o que é que nós podemos dizer com isso? Que o homem tem sede do divino, o homem tem sede do sagrado. O homem busca na religião uma forma de apaziguar o seu coração, de encontrar-se consigo mesmo e buscar a paz interior. Valeu, meu nono ano, estou com saudade de vocês e espero que a gente possa retornar o mais rápido possível. Fiquem com Deus, tamo junto.